Como prefácio de Fernando Freire, presidente do município de Vila Nova da Barquinha, foi lançado, no passado dia 6 de novembro, a obra do barquinhense António Luís Roldão, Crónicas Históricas 2. Este lançamento, que se inseriu nas comemorações dos 184 anos de elevação da Barquinha a Concelho, realizou-se no auditório do Centro Cultural de Vila Nova da Barquinha. Este segundo volume das Crónicas Históricas apresenta-se como um relato daquele que foi o cotidiano da Barquinha de outros tempos e das suas gentes, desde as suas tradições aos seus hábitos e costumes, quase sempre ligados ao Rio Tejo, como referiu, na sessão de apresentação, o presidente do município da Barquinha, Fernando Freire. É com muito gosto que começamos as comemorações com um homem que tem como referência. De facto, é um prazer imenso e com orgulho que vou apresentar a presente obra do António Alves Roldão. António Luís Roldão. Então, estão muito atentos e fazem muito bem. Desde há muito tempo que reconhecemos que faz investigação histórica profunda, nomeadamente, ainda me lembro como vereador da Cultura, as horas que ele passava no sótão, sempre com uma dedicação, interesse e um denodo pela pesquisa de séculos da nossa história, de todos nós, da história de Vila Nova da Barquinha. Este trabalho não pretende ser uma história completa, mas relatos de factos vividos e sentidos pelo investigador, com a pesquisa que fez junto das respectivas fontes e, no fundo, trata aspectos determinantes e essenciais do nosso percurso e vivências do nosso cotidiano. Nele fala-nos de hábitos, de ritos, de tradições, muitas religiosas, de património e até de vestuário. Num estilo que eu diria muito natural, muito identificado com o território, muito fotográfico. O que é importante, porque às vezes a história, os elementos da história, estão na própria paisagem. E muitas vezes passamos por ela e nem sequer nos apercebemos dela. Uma característica que eu sempre relevei no Sr. António Roldão é a sua honestidade intelectual e dizer aquilo que está bem e aquilo que está mal. E mais do que isso, muitas vezes me diz que está mal aquilo, e outra vez está bem, outra vez está mal, e não tem nenhuma reserva mental em colocar, em afrontar, no sentido da disputa ou da crítica construtiva, e de referir aquilo que para ele é o interesse, e só o interesse de Vila Nova da Barquinha. Importa não fazer juízos de absolvição ou de, eventualmente, condenação do nosso passado. Como temos muitos erros, toda a gente comete erros, mas também fazemos coisas de louvor e, no fundo, coisas boas. O rio, na sua corrente milenar, calcareando montes e rasgando vales, percorreu Pai de Pele, Almorol, o cais de Antanho de Tancos, a borda d'água, aqui em Vila Nova da Barquinha. E são estes relatos que ele nos conta, estas histórias e estas memórias. De facto, Barquinha foi um concelho e é indissociável das populações e do rio. Foi este Tejo, foi este rio que de facto a envolveu, lhe deu alma, lhe deu força, lhe deu pujança e lhe deu riqueza. E também um rio que, objetivamente, lhe deu muitas tristezas. Mas, como em tudo na vida, existe sempre o bom e existe o mau. E foi neste caldo, nesta troca milenar de culturas,
de diferentes culturas, de diferentes povos que abordaram ou que aportaram. A Braquinha tem esta virtude de ser uma miscelânea de zona de transição. Eu sou um bom exemplo disso, vi pelos Zés abaixo, equiparei. Outras pessoas vieram do Alentejo. Muita gente que não era oriunda daqui, aqui que se fixou, devido às suas excelentes qualidades e, essencialmente, devido às suas excelentes terras e também para praticar aquilo que conhecemos por atos de comércio. A definição da própria vila, aliás, Rua do Sal, o sítio onde estamos, que era um porto, o estatuto dos seus habitantes, o relevo de várias dimensões sociais e económicas que ocorreram até aos dias de hoje, é, pois, consequência da mais-valia da localização do nosso concelho e devido essencialmente, como disse, à sua centralidade e à sua proximidade às vias de comunicação que vêm já, como vocês sabem, do tempo dos romanos e mais tarde com as designadas estradas reais que, a jusante deste edifício, passava entre a Quinta da Cardiga e a Atalaia e que ligava Scalabes da Célion, do Mar a Santarém. Por isso foi a altura que entendemos de reunir. Felizmente, o Sr. António Luís Roldão tem uma perfeita idade, está perfeitamente consciente, temos tido grandes debates sobre a nossa Vila Nova da Braquinha e acho que era plenamente mais que merecido, será até dizendo um orgulho, que ele pudesse fazer uma coletânea daquilo que vai escrevendo para que os vindouros não percam, de facto, as memórias desta terra. Este livro procura ser isso. Como sabem, temos o Crónicas 1, passamos com esta publicação a Crónicas 2. Quem poderá, melhor do que o próprio historiador, nos convidar para publicar um Crónicas 3? Ele, de facto, investiga estruturas de longa duração no território, como disse há bocadinho, questiona o património, relata factos cotidianos, analisa atos de arte, de partilha, de vida, de fé, sempre inspirado na sua enorme, mas enorme sensibilidade humana, uma das suas superiores características. A presente obra reflete o trabalho de investigação de enorme qualidade, dedicação a uma comunidade e bem-querer do autor ao nosso concelho. Por isso, Sr. António Roldão, o meu eterno bem-aja. Muito obrigado. Também a vereadora da Cultura no município da Barquinha, Marina Honório, destacou o trabalho realizado por António Luís Roldão, dando conta da sua importância para a memória futura dos barquinhenses. Dizer-vos que é com enorme orgulho, com enorme carinho pelo Sr. Roldão, que hoje aqui estou no desempenho das funções de autarca de Vila Nova da Barquinha. De facto, é um orgulho muito grande e uma honra poder apresentar-vos este livro, Barquinhas Crónicas 2, o volume 2. De facto, o Sr. Roldão, como todos sabem, é um grande barquinhense, um grande historiador, uma pessoa que ama e que, acima de tudo, sente esta vila, sente a sua história, sente as suas gentes e, de facto, é de louvar. É de louvar o trabalho feito pelo Sr. Roldão todos os dias, porque diariamente nos visita, diariamente nos traz mais desafios, diariamente nos traz mais um pedaço de história. E é de louvar este trabalho e não podíamos deixar de o assinalar e de lhe agradecer todo o trabalho que tem desenvolvido por Vila Nova da Barquinha. Também de referir que esta obra acho que é muito importante para todos nós, para todos os barquinhenses, porque nós temos que saber um pedaço da nossa história, temos que saber especialmente de onde vimos, para sabermos aquilo que somos e para sabermos para onde vamos. E se não fosse este trabalho desenvolvido e que hoje se apresenta aqui em livro pelo Sr. Roldão, certamente muitos de nós não iam ter contacto com toda esta história,
com todas estas tradições, com todo este pedaço da história de todos nós, que nos deixa um imenso orgulho em cada um, ao lermos e ao descobrirmos pedaços da história, pequenas questões que por vezes nem nunca nos íamos lembrar, nem nunca íamos observar ou ter o gosto de ler. E, de facto, é com grande honra que hoje estou aqui ao lado do Sr. Presidente e, em especial, do Sr. Roldão, e quero-lhe, de facto, agradecer mais este excelente trabalho que ficará para todos nós e na nossa história. Também agradecer aos trabalhadores do município que se empenharam, em especial ao Pércio Basso, que também está aqui um pedaço muito grande e muitas horas de trabalho. Agradecer também ao Paulo Passos, que também esteve no design deste livro e desta publicação, e também agradecer ao Maico Bispo por estas excelentes ilustrações que acompanham os textos do Sr. Roldão. Portanto, está aqui um livro que envolve, para além da história aqui partilhada pelo Sr. Roldão, está aqui um livro de colaboração e um trabalho colaborativo de vários barquinhenses, não é? Uns mais recentes, uns mais antigos, mas de facto também é de louvar. Portanto, deixar aqui o meu agradecimento e muito obrigada, Sr. Roldão, pelo trabalho que tem desenvolvido, e esta casa será sempre a sua casa, como sabe, e temos sempre muito gosto de o receber aqui todos os dias e de o poder ajudar naquilo que possamos para o desenvolvimento de, se calhar, como o Sr. Presidente disse bem, do volume 3. Obrigada. A encerrar a sessão, António Luís Roldão falou da sua obra, referindo que este trabalho é uma amostra do passado da Barquinha. Uma obra que, como referiu, não se trata só de escrita e de pesquisa. Não é só escrever, não é só pesquisar e, portanto, e traduzir isto em letra que se possa legivelmente orientar as pessoas. Não é só isso. Pesquisar é importante, escrever é importante, para que as pessoas possam entender, em termos de memória futura, o que é que éramos e o que é que somos hoje e o que é que amanhã entenderão que nós poderemos ser. A Barquinha atravessou, ao longo dos tempos, muitos altos e baixos, e é importante que nós tenhamos consciência disso. Nem sempre as coisas foram tão famosas quanto isso, porque muitas vezes também é uma contingência da humanidade. Muitas vezes também temos percalços, temos recaídas e, portanto, muitas vezes as coisas não funcionam como nós queríamos que funcionassem. De qualquer maneira, a Barquinha tem passos importantes desde o princípio do seu nascimento, que é enigmático, até hoje é enigmático, portanto, tanto pode atribuir-se ao desvio do Tejo de 1545, que é de facto um passo decisivo nessa transição, mas se recuarmos uns 3 ou 4 anos atrás, interrogamos-nos se foi mesmo o desvio do Tejo que deu origem ao nascimento da Barquinha ou não, porque se analisarmos as comendas do Almerol e as comendas da Cardiga e da Vigaria de Tomar, este rol de 1504 e depois, um pouco mais tarde, digamos que as compras que Frei António de Lisboa fez como administrador do convento de Tomar, fez, e acima de tudo o numeramento de 1527. Acima de tudo, este é um elo extremamente importante que nos deixa muitas dúvidas quanto ao nascimento da Barquinha. O numeramento de 1527, quando se refere à Atalaia, porque a Barquinha era, digamos que, uma parcela do território da Atalaia, o numeramento de 1527 só faz alusão aos vizinhos da própria Vila Atalaia,
e apenas a da Moita, com 62 vizinhos. E depois tem uma coisa curiosíssima, que nos deixa com uma série de interrogações pertinentes. Há também na vila 23 casais com 23 vizinhos. E a interrogação que se põe é o seguinte: não faz a descrição desses 23 vizinhos. Quem é que nos diz a nós, como diria, por exemplo, um historiador, que essa é uma pergunta pertinente, que um historiador do entroncamento também faz, relativamente às vaginhas. As vaginhas também não seriam um casal dos tais 23? E essa pergunta também eu ponho desde sempre. A barquinha, que não era a barquinha nessa altura, mas o porto que deu origem depois ao nascimento da barquinha, não seria também um desses 23 casais? Porquê? Porque este terreno todo era agricultado pela Cardiga e pelo Ombrol, pelas comendas da Cardiga e do Ombrol, sobretudo. E, naturalmente, toda esta extensão de terreno, que não havia ainda o desvio do Tejo, era tudo um vasto terreno por aí fora. Tinha que ter, naturalmente, casais onde as pessoas pudessem orientar os trabalhos de cultura que estavam à frente dos olhos, portanto, e desde das próprias necessidades das próprias comendas. Portanto, o nascimento da barquinha, que tem inicialmente um topónimo Boça, ou Boca, como está no topónimo Boca, mas que não é Boca, é Boça, porque havia uma propriedade comprada em 1542 por Frei António de Lisboa a uma viúva da Atalaia, Garcia Fernandes, em 1542, de uma propriedade que é de Boças, e era exatamente lá em cima, na Barca, como se diz hoje Barca, erradamente, historicamente errado, porque havia um porto que é do barco, não da barca, do barco. Havia um segundo porto, o primeiro da Boca ou da Boça, mais corretamente da Boça, porque antigamente o uso da cedilha era arbitrário. As pessoas funcionavam mais por oralidade do que propriamente pela cedilha. E o segundo porto logo a seguir era do barco. Os assentos de batismo iniciais falam exatamente nesta circunstância. O porto da Boça e o porto do barco. Pronto. A barquinha cresceu depois a partir disso, foi crescendo, e acima de tudo, depois com o desvio do Tejo, que entretanto os homens expõem, dois expõem, fizeram o desvio do Tejo obedecendo aos interesses do irmão do rei de Dom João III, o príncipe Dom Luís. Mas fizeram abriram um canal de 10 km de extensão, e que não resistiu à primeira grande cheia de 1545, como refere uma descrição de Tomar, que diz que, de facto, o Tejo rompeu e, não podendo circular a sul como antigamente, acabou por encontrar necessariamente algumas condições para poder correr a norte. E foi aí que a barquinha teve deu o primeiro passo da sua existência. Depois desse primeiro passo, a barquinha foi crescendo, acima de tudo, uma coisa extremamente importante, foi sempre olhando para os negócios do Tejo, sempre olhando, pondo os olhos na pesca e nos negócios de água abaixo e de água acima. É curioso e é engraçado. Mas já no século XVI aportavam aos sítios depois da barquinha estrangeiros. Isto foi sempre uma terra procurada, desde o início, procurada
por pessoas de várias nacionalidades. Os estrangeiros começaram logo a vir por aqui. Há um estrangeiro que morre, acaba de morrer aqui no Porto da Bolsa, que era o inicial e topónimo da Barquinha. Portanto, andamos nisto, andamos nestas circunstâncias. Isso foi crescendo, de tal maneira que depois, com a reforma de 1836, a Barquinha, que era o local, que era o lugar mais próspero que havia nos 3 concelhos que havia aqui à volta, Atalaia, Tancos e Pai de Pele, acabou por se transformar com a reforma administrativa no principal lugar politicamente de vigor. E, portanto, a partir daí isto cresceu desmesuradamente. De tal maneira que parece impossível, nós quando falamos nisso, as pessoas ficam assim incrédulas e põem algumas dúvidas quanto a isso. Quando dizia as crónicas, e não podemos desmenti-las porque estão escritas, que logo quando quiseram fazer as câmaras velhas, as primeiras câmaras, lançaram um imposto de 20 reis por cada carro que viesse carregar ou descarregar aos portos da Barquinha. Naquela altura já havia vários portos, é evidente. E dizia as crónicas, isto parece impossível, que nesse ano que não terá chegado a um ano. Diz o doutor Bombeiro, diz exatamente numa das suas crónicas, exatamente isso, que não chegou a um ano, carregaram e descarregaram nos portos da Barquinha 230 mil carros. É uma coisa espantosa. Mas é uma coisa espantosa que depois nós vamos fazer o acompanhamento desta circunstância, deste número, que nos parece assim um bocado estrombólico, mas não será tanto. Porque se nós formos consultar, como eu consultei, as atas da Câmara Municipal dessa altura e os escritos dessa altura, verificamos que havia uma enorme intranquilidade dos moradores da Barquinha e dos próprios autarcas que questionavam o excesso de porcarias dos animais que estavam espalhados pelas ruas fora. Que aquilo não só prejudicava o normal trânsito das pessoas, como das próprias viaturas. Portanto, a Barquinha tem destes acidentes, tem destas curiosidades demonstrativas do impacto que esta terra tinha no passado em termos de pujança económica e, portanto, e política também. Portanto, e já não falamos na Estrada dos Leveiros, que é uma coisa espantosa que o Alexandre Herculano falava quando foi nomeado comissário régio. Se nós começarmos a pensar que a primeira... que está escrito, não estamos a falar de cor, estamos a falar com preto no branco, que a primeira neve que veio para o Porto da Barquinha foi no século XVII, que veio da Covilhã, foi negociada com a Câmara Municipal de Lisboa com o mestre neveiro da Covilhã para o transporte de 80 arrobas, salvo de 80 arrobas de neve para o Porto da Barquinha, para depois ir de barco por aí abaixo. A coreografia portuguesa relata exatamente, confirma exatamente esta tese da Câmara Municipal da Covilhã. Portanto, e porquê para a Barquinha, porquê? Especificamente para a Barquinha, porquê? E depois, quando terminou, porque exatamente pela longevidade da Covilhã, depois da Lausanne para cá, de Segado para cá, era uma estrada real,
especificamente para o transporte da neve para a barquinha. Estas coisas são tão importantes para uma povoação, que as pessoas nem sequer fazem ideia, aparentemente não fazem ideia absolutamente nenhuma, do passado, de como é que era. Este livro não tem nenhuma ideia que ultrapassa realmente essa necessidade das pessoas saberem o que é que foi o passado desta terra. Há aqui um monte de coisas, um monte de pequenas coisas, umas mais importantes do que outras. Portanto, este livro são as crónicas que eu fui escrevendo pelas pesquisas que eu fiz, pelas investigações que eu fui fazendo. Depois, uma coisa muitas vezes obriga-nos a ir à procura de outra que não está aqui, está fora. Por exemplo, no Arquivo Digital de Santarém, guarda, por exemplo, os livros notariais. São um espetáculo da vida económica da barquinha. Quem tem a oportunidade, como eu tive a oportunidade várias vezes, de ler o uso do tabelião da barquinha, vários da barquinha, mas sobretudo do Paganini e Xavier de Lemos, aquilo que se fazia, as escrituras que se faziam na barquinha, era uma coisa espetacular. Os negócios que estavam subjacentes a essas escrituras são coisas que nós não podemos de ânimo leve a imaginar. Só olhando para aquilo, lendo atentamente aquilo e vendo quão poderosos eram alguns clãs desta terra. Este livro, e tenho que agradecer ao Sr. Governador-Geral, Sr. Freire, ao Pércio, à Anabela e outras Anabelas, que também que nos facilitam o trabalho, este trabalho, não é senão uma amostra do passado da barquinha para que as pessoas possam revisitá-lo atentamente, possam ver quão importante isto foi no passado e quão importante começa a ser agora com esta revitalização que se verifica agora do tecido empresarial e também não só, da habitação. A habitação cada vez está mais bonita. Vamos olhando para as ruas e não somos nós que o dizemos, são as pessoas de fora. São os forasteiros que vêm cá e que olham e que veem as casas mais bonitas, mais agradáveis, mais restauradas, até no canto de chinelo, por exemplo, que aquilo está bonito e vai sendo cada vez mais bonito. E a barquinha está cada vez mais atrativa para as pessoas. Vamos pugnar para que esta atratividade persista, continue e que nós possamos vê-la cada vez mais bonita, cada vez mais atraente, não só para nós, que vivemos aqui, passo a passo, mas, sobretudo, para os forasteiros que aqui vêm visitar-nos, olhar-nos e verem quão importante é estar na barquinha, é vir à barquinha, é estar connosco. Muito obrigado.